Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Você pode até tentar, mas sua alma sabe. Não é possível servir a dois senhores. Você pode frequentar a igreja e ainda alimentar o pecado. Pode orar e continuar em silêncio diante do mal.
Mas essa duplicidade tem um preço, e ele será cobrado. Enquanto muitos cristãos modernos tentam equilibrar Deus e o mundo, céu e vaidade, fé e conveniência, Cristo já avisou: você amará um e desprezará o outro. Essa neutralidade espiritual não é equilíbrio, é traição e use. Muro, por mais seguro que pareça, já tem dono. Se dentro de você ainda arde uma centelha de verdade, se você já não suporta mais viver uma fé morna, então este vídeo é o chamado para o retorno, o chamado para se posicionar, porque os covardes não herdarão o reino. Charles Spurgeon pregava com lágrimas nos olhos e fogo na voz. A igreja que corteja o mundo perderá o favor do céu. Ele não falava com ódio, falava com urgência. E neste vídeo vamos ouvir novamente essa voz, a voz que ainda ecoa pelos corredores da eternidade. Hoje você vai entender por que não existe meio termo. Vai descobrir o que realmente significa servir a Deus e o que acontece com quem tenta servir a dois senhores. Você já tentou viver com um pé na luz e outro na sombra? A maioria tenta. E é aí que começa a tragédia silenciosa da fé moderna. O homem moderno quer o conforto do evangelho, mas sem o peso da cruz. Quer promessas sem renúncia, graça sem verdade. Quer servir a Deus no domingo e a si mesmo no resto da semana. Essa é a ilusão da fé dividida. É a religião dos que dizem Senhor, Senhor, mas não o obedecem. É a espiritualidade dos indecisos, dos mornos, dos que acham que o coração pode ter dois tronos, um para Cristo, outro para o ego. Mas Jesus foi claro, brutalmente claro: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Mateus 6:24. Você pode tentar agradar todo mundo, mas não pode agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Você pode até conseguir manter as aparências por um tempo, mas o Espírito sabe quando está dividido. E o inimigo também. A fé dividida adia o juízo, mas não o evita. Ela até engana a consciência por um tempo, mas nunca engana o Deus que tudo vê. E o maior perigo da fé dividida não é o pecado escandaloso, é o conformismo lento. A perda gradual do zelo é quando você já não se sente mais incomodado com o que antes te fazia chorar. Aos poucos, você para de lutar, para de resistir, para de orar com sinceridade, até que se torna uma sombra do que deveria ser. Não há honra em cima do muro. Não há glória em permanecer neutro. Porque o muro, meu irmão, já pertence ao inferno. Cristo não quer parte de você. Ele quer tudo. E ele não divide o trono com ninguém. Você pode calar a consciência por um tempo, mas não pode silenciar a eternidade. Dentro de cada ser humano, mesmo daquele que se diz incrédulo, existe uma voz. Ela não grita, ela insiste, ela não força, ela chama. E por mais que tentemos afogá-la com distrações, com vícios, com religiosidade vazia, ela continua ali, ecoando no silêncio das nossas noites. É a voz do Espírito, aquela que nos lembra que fomos criados para mais do que a mediocridade espiritual, aquela que nos confronta quando sorrimos em público, mas sangramos por dentro, aquela que sussurra quando tentamos servir a dois senhores, como se Deus aceitasse um coração dividido. Charles Spurgeon dizia: é possível o homem ser tão religioso que engane até a igreja, mas jamais enganará o Espírito do Senhor, porque há um vazio que nenhuma aparência pode preencher. Há um cansaço que nenhuma máscara consegue esconder. Você já percebeu isso? A sensação de que, por mais que você tente se encaixar no mundo, algo sempre te puxa de volta. De que mesmo quando tudo parece estar bem, ainda falta algo. Isso não é depressão. Isso não é ansiedade. É o seu espírito tentando sobreviver à sua própria omissão. É a voz de Deus, sufocada sob camadas de conveniência, mas ainda viva, ainda
ativa, ainda chamando. E quanto mais tempo você vive com um pé em cada reino, mais essa voz se torna um sussurro, até que um dia, talvez, ela se cale. E o silêncio de Deus é a sentença mais sombria que um cristão pode receber. Não se trata de ter medo do inferno, trata-se de não se acostumar com a ausência de Deus. Porque quando ele se afasta, a alma se dissolve. Essa voz que você sente agora, enquanto ouve essas palavras, é ele te dando mais uma chance, mais um chamado, mais um despertar. Mas a pergunta permanece. Você vai continuar fingindo que não ouve? Existe uma fábula que o inimigo adora contar aos cristãos modernos. Ela não começa com "era uma vez", começa com "não tem problema. Você ainda está na fé". Essa é a mentira do muro. A crença de que dá para ficar em cima, neutro, observando, sem se sujar, sem se expor, sem se comprometer. Mas ouça bem, o muro já tem dono. E não é Deus. O muro é o terreno da indecisão. É onde o diabo oferece sombra enquanto o mundo queima. É onde a fé morre em silêncio. E ninguém percebe. Charles Spurgeon alertava com clareza. Quando o cristão para de avançar, ele já começou a recuar. Estar em cima do muro não é esperar o tempo certo. É perder tempo. É deixar de responder a um chamado urgente por causa de desculpas confortáveis. O muro é feito de boas intenções, mas sustentado por covardia. É o espaço onde a oração vira rotina, a Bíblia vira obrigação e a fé vira decoração. É o lugar onde o cristão finge que ainda está lutando, quando na verdade já se rendeu à passividade. E sabe por que muitos continuam em cima do muro? Porque ainda não entenderam que o tempo não espera, que o mundo espiritual está em guerra, e quem não luta serve ao outro lado, mesmo sem querer. A omissão é um voto de silêncio a favor do mal. A neutralidade é o altar onde o inimigo sacrifica os mornos. E o muro é só o lugar onde ele te observa se perder aos poucos. Você diz que ainda não se decidiu, mas já está sendo moldado pelo lado que escolheu ignorar. Cristo não chamou espectadores, chamou discípulos, chamou soldados, chamou testemunhas. E quem vive em cima do muro, um dia vai descobrir que o muro era o portão do inferno disfarçado de segurança. Você pode até tentar negociar com Deus, oferecer 90% da sua vida e manter 10% escondido. Pode frequentar a igreja, levantar as mãos, cantar os hinos e ainda assim manter ídolos secretos no coração. Mas saiba, o Deus das Escrituras não divide o trono com ninguém. Não divide com o dinheiro. Não divide com o ego. Não divide com vícios emocionais, com relacionamentos tóxicos, com uma fé conveniente. Ou ele reina, ou ele se retira. Charles Spurgeon pregava com firmeza: Cristo é um trono, não uma poltrona. Ele não serve para seu conforto, serve para seu governo. Mas os cristãos modernos parecem ter esquecido isso. Transformaram o Rei dos Reis em conselheiro emocional. Querem consolo sem correção, graça sem governo, redenção sem rendição. Só que o verdadeiro evangelho não oferece Cristo como um convidado, oferece como Senhor. E o Senhor não pede permissão, ele exige entrega. Deus não está à procura de uma parte da sua vida, ele quer tudo, porque tudo já é dele, até o fôlego que você usa para adiar sua decisão. Pertence a ele. Talvez você pense, mas eu tenho tentado equilibrar. Equilibrar o quê? A cruz com o conforto, o céu com os desejos, a eternidade com o momento. Esse tipo de equilíbrio é queda disfarçada, é idolatria com verniz religioso. Aqui está a verdade, que ninguém quer dizer se há outro Senhor governando alguma área da sua vida, seja o medo, o orgulho, o prazer ou o mundo. Cristo ainda não é rei aí. Você pode dizer que o ama, pode até chorar em cultos e pregações, mas se ele não reina sobre todas as coisas, ele ainda não reina sobre você. Há momentos em que Deus fala:
outros em que ele grita. Mas o mais assustador são os momentos em que ele se cala, e muitos pensam que o silêncio de Deus é aprovação. Mas, na verdade, o silêncio é a resposta mais severa que o céu pode dar a um coração que insiste em viver dividido. Você já percebeu? A oração esfria. A Bíblia se torna pesada. O arrependimento vira apenas um discurso automático. Não é porque Deus não está mais lá, é porque ele se retirou, à espera de uma decisão. Charles Spurgeon escreveu: nada é mais assustador do que uma alma que ainda está em pecado e não sente mais nada. O silêncio de Deus não é rejeição, é alerta, é a última trombeta antes da queda, é a última vela acesa antes da escuridão. Quando Deus permite que você permaneça em cima do muro, sem tocar sua consciência, sem te confrontar, sem te quebrantar, não é misericórdia, é julgamento iminente. Ele está te deixando viver com as escolhas que você fez. E esse pode ser o aviso mais claro que você já recebeu. Você sente? A alma vai ficando seca, o espírito entorpecido, o pecado normal. E quando tudo parece calmo, quando nada mais incomoda, é quando o céu já fechou as janelas, esperando seu último movimento. O silêncio de Deus não é ausência, é prova. Como o mestre que fica em silêncio durante a prova mais difícil, porque já ensinou tudo o que precisava. A pergunta é: você aprendeu ou vai falhar de novo? Porque esse silêncio pode ser a última chance. Há uma verdade que os púlpitos modernos evitam dizer: o julgamento não começa com os ímpios, não começa com o mundo, não começa com os ateus, começa conosco, começa pela casa de Deus. A Escritura não deixa dúvidas, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. O tribunal de Cristo não será uma fila para os de fora, será um acerto de contas com os de dentro, com aqueles que usaram o nome de Deus, mas não o serviram, com aqueles que estavam nas igrejas, mas nunca estiveram no altar. Charles Spurgeon advertia com lágrimas: aqueles que mais ouviram sobre o céu serão os que mais sofrerão por não terem vivido como cidadãos dele. O julgamento começa com os pregadores que amaram os aplausos mais do que a verdade, com os músicos que emocionaram, mas nunca adoraram, com os líderes que construíram impérios, mas esqueceram da cruz. Mas também começa com cada cristão que ficou em cima do muro, cada discípulo que se calou diante da injustiça, cada alma que preferiu o conforto da zona neutra ao fogo da entrega total. O dia virá. O dia em que todos os disfarces cairão, em que os dons não valerão nada, e o único critério será: você serviu apenas a mim ou tentou me dividir com seus outros senhores? Nesse dia, não haverá como fingir, não haverá como negociar. As máscaras da religiosidade vão queimar como palha, e só vai permanecer o que era verdadeiro. A pergunta é: você está preparado para esse julgamento? Ou tem vivido como se ele nunca fosse chegar? A graça é para hoje, mas a prestação de contas é certa. E começa pela casa, pela igreja, por você. Chega um momento em que o sermão termina, o pregador se cala, as luzes se apagam, só resta você, diante de Deus. Esse é o instante mais sagrado. Não é no culto, não é na multidão, é na solidão da sua consciência, onde nenhuma máscara sobrevive. É o lugar secreto onde Deus pergunta: de quem você realmente é? E aqui está a verdade brutal. Ninguém pode decidir por você. Não sua mãe que orou por anos. Não seu pastor que pregou com fidelidade. Não seus amigos cristãos que te inspiraram. Nem mesmo os céus podem forçar uma decisão que pertence ao seu coração. Charles Spurgeon dizia: Deus escreve os decretos eternos, mas a fé verdadeira sempre exige a assinatura do homem.
Hoje, essa assinatura está diante de você, e ela só tem duas opções: servir a Deus de todo o coração, continuar servindo dois senhores, e colher o fruto amargo da divisão. Não há terceira via. Não há espaço neutro no reino. Ou você, morre para si, ou viverá escravo de tudo aquilo que deveria ter deixado no altar. A fé morna está em coma, e o próximo suspiro pode ser o último. Você vai continuar justificando sua indecisão? Vai alimentar a ilusão de que ainda tem tempo? Ou vai responder ao chamado que está ecoando agora, neste exato momento dentro de você? Cristo não quer plateia, quer discípulos, quer entrega total, quer exclusividade. E se você ouviu até aqui, é porque ele ainda está batendo a porta. Mas a maçaneta está do lado de dentro. A decisão ainda é sua, mas não será para sempre. Se essa mensagem tocou sua alma, se você sentiu que foi chamado a se posicionar, então não deixe isso passar. Comente aqui embaixo: eu escolho servir a um só Senhor. Essa decisão pública pode ser o primeiro passo da sua nova caminhada. Quando as portas se fecham e a gente não vê saída e direção, é nos momentos mais precisos que a gente não tem um amigo pra estender a mão. Quando a gente chega no nosso limite e a força em nós já não existe, e só nos resta o chão. Quando a esperança cansa e vai embora, Jesus diz: chegou a hora, é minha vez. Vou entrar em ação, e não existe nada que possa impedir. Quando Ele entra em ação, é no limite nosso que Ele diz: eu posso, eu tenho a solução. Ele move barreiras, faz o impossível pra o Filho seu vencer. Tudo que prometeu pra mim e pra você, no momento dele Ele vai fazer. Quando a gente chega no nosso limite e a força em nós já não existe, e só nos resta o chão. Quando a esperança cansa e vai embora, Jesus diz: chegou a hora, é minha vez. Vou entrar em ação, e não existe nada que possa impedir. Quando Ele entra em ação, é no limite nosso que Ele diz: eu posso, eu tenho a solução. Ele move barreiras, faz o impossível pra o Filho seu vencer. Tudo que prometeu pra mim e pra você, no momento dele Ele vai fazer. E não existe nada que possa impedir. Quando Ele entra em ação, é no limite nosso que Ele diz: eu posso, eu tenho a solução. Ele move barreiras, faz o impossível pra o Filho seu vencer. Tudo que prometeu pra mim e pra você, no momento dele Ele vai fazer.